o criador de homens admiráveis. Napoleão Hill. Boa noite, senhoras e senhores. Sabem, as pessoas são maravilhosas, se vocês as conhecerem de perto. E uma das coisas sobre o trabalho que estou desenvolvendo é que estou unindo pessoas sob circunstâncias adequadas, em que elas podem encontrar as melhores qualidades umas das outras. Como dividirei minha fala em 3 noites e pretendo conhecer bem alguns de vocês, vou levá-los ao começo de todo esse movimento que hoje está se espalhando por todo o mundo. Vou levá-los de volta a uma cabana de madeira lá nas montanhas da Virgínia Ocidental, no condado de Easy. Para ser mais preciso, para aquele pequeno barraco de madeira em que nasci há muitos anos. Mas não tantos anos quanto vocês estão pensando. Lembro-me muito bem dos objetos que eles tinham naquela casa. Havia uma mesa, que era presa à parede de forma que você podia colocá-la para baixo quando não estava sendo usada. Havia uma cama, um colchão de palha, muito diferente dos colchões de molas que temos hoje. Eles também tinham um grande forno em que o pão era assado direto no fogo. Tinham um cavalo, uma vaca e um pernil, que haviam sido doados por seus pais. Foi assim que meu pai e minha mãe começaram a vida. E quando cheguei, recebi a herança dos 4 cavaleiros: pobreza, medo, superstição e analfabetismo. Hoje, falando teoricamente, senhoras e senhores, não havia nenhuma chance na face da terra de eu escapar dos conos do condado de Easy, onde nasci, em uma parte do país que era famosa por 3 coisas: destilado de milho, cascavéis e brigas nas montanhas. Até que algo aconteceu. Minha mãe faleceu, e, em certo momento, meu pai trouxe para casa uma nova mãe, de longe a pessoa mais maravilhosa que já conheci em toda a vida. A ciência do sucesso. Ela foi maravilhosa por conta da influência que exerceu sobre mim. E agora, para a alegria de vocês, dentistas, vou contar a vocês como a minha madrasta era uma mulher habilidosa. Ela aplicava essa lozoa do sucesso já naquela época, e eu nem me dava conta. Não era assim que eu enxergava. Minha madrasta tinha um conjunto de dentes artificiais, uma placa na arcada superior. Naquele tempo, eu nem sabia que algo assim existia. Nunca tinha visto uma dentadura antes, e aprendi muito sobre o assunto desde então. Certa manhã, ela estava tomando seu café da manhã e derrubou aquela placa, que ao cair se quebrou. O meu pai se aproximou, juntou os pedaços e os montou pessoalmente. Ficou olhando para eles por alguns segundos e então disse: Marta, sabe, acho que eu consigo fazer uma dentadura. Ela largou seus potes e panelas, correu até ele e o agarrou pelo pescoço, abraçando-o e beijando-o, e disse: eu sei que você consegue fazer uma dentadura. E foi aí que pensei: meu Deus, que mulher! Meu velho fazendo uma dentadura. Eu sabia que ele conseguia ferragear um cavalo, pois vi com os meus próprios olhos. Mas fazer uma dentadura, bem, aquilo era ridículo. De qualquer forma, onde ele conseguiria os ossos para fazer os dentes? Bem, um tempo depois, eu estava voltando da escola para casa e senti um cheiro esquisito quando cheguei ao quintal. Quando entrei em casa, vi uma caldeirinha estranha sobre o fogo. Perguntei à minha madrasta o que era. Ela disse: é um vulcanizador. Seu pai conseguiu todo esse equipamento aqui. Ele fez um molde dos meus dentes hoje de manhã e fez uma dentadura para mim, que está ali dentro cozinhando. Eles tiraram aquela caldeirinha do fogo e levaram-na até o rio para esfriá-la e, assim, conseguir retirar aquele pedaço de gesso lá de dentro. Meu pai pegou sua faca e retirou o gesso, e então pegou uma grosa de casquear cavalos. Não sei se vocês sabem o que é uma grosa. Uma grosa é uma lima com a qual você corta os excessos do casco após colocar a ferradura no animal. Ele pegou a ponta mais da grosa e cortou as sobras de borracha daquela placa. Depois pegou um pedaço de lixa e esfregou a dentadura, para, então, colocá-la na boca da minha madrasta. E acreditem ou não, dentistas, ela encaixou-se quase perfeitamente. E foi assim que meu pai começou a praticar a odontologia. Ele foi até a loja de ferragens e construiu sozinho um par de fórceps. Além disso, construiu um pequeno instrumento que chamava de motor, no qual usava os pés para realizar trabalhos de perfuração. E ele saía a cavalo pelas montanhas da Virgínia,
do Tennessee e de Kentucky para praticar seu ofício de dentista. E, pouco tempo depois, já estávamos bem de vida. E assim foi por 3 anos, até que um oficial de justiça veio com um enorme livro de direito debaixo do braço e disse: "Olha, Dr. Yu, aqui nos artigos 506 e 540 do Código da Virgínia diz que o senhor não pode praticar odontologia sem licença. Caso contrário, o senhor pode ir para a cadeia." Bem, meu pai foi até a sede do condado para ver o que poderia ser feito a respeito. E quando voltou, ao vê-lo cavalgando o morro acima, eu sabia que ele tinha sido derrotado. Ele desceu do cavalo e disse: Marta, acabou. Não posso mais ser dentista. Parece que eu tenho que passar por um exame. E, é claro, você sabe que eu não conseguiria." E ela disse: "Olha aqui, Dr. Yu, eu não usei de você um dentista para você me decepcionar. Então, se é preciso passar por um exame, você vai lá e passa. Assim como todo mundo. Você vai para a faculdade." E eu pensei comigo: que mulher. Que mulher. Meu velho indo para a faculdade. Eles não deixariam andar pelo campus, quanto mais entrar nas salas de aulas. Senhoras e senhores, ela o mandou para a Faculdade de Odontologia de Louisville por 4 anos. Ele ganhou todas as medalhas que eram oferecidas já no primeiro ano, e não o deixaram competir pelo 4º ano, porque sabiam que ele ganharia. Vejam, meu pai era um dentista melhor quando entrou do que a maioria era quando saiu. E ela pagou as mensalidades usando o dinheiro do seguro de vida do seu falecido marido. Então, senhoras, espero ter lhes dado, nesse exemplo, uma amostra de onde vocês podem fazer seus maridos chegarem se vocês realmente quiserem. E não estou brincando ao lhes sugerir isso. Acho que uma das coisas mais incríveis que podem ser feitas com essa lozo é despertar o interesse das esposas, de forma que elas inspirem seus maridos a aplicá-la. E então aquela mulher maravilhosa, que havia transformado meu pai em dentista, me pegou pela mão e disse: "Olha, você é o mais velho da família. Temos que descobrir o que você vai fazer." Finalmente concluímos com ela me convencendo a me tornar redator de jornal. De uma só vez, comecei a colaborar com cerca de 16 jornais diferentes, todos pequenos jornais do condado. E quando não havia nenhuma notícia, acreditem se quiserem, eu criava as notícias. E algumas eram bem dramáticas: brigas nas montanhas, contrabando de bebida, fiscalizações da Receita Federal. Uma coisa lhes digo: tínhamos muito material para trabalhar. E, certo dia, descrevi em um de meus artigos uma invasão a uma fazenda vizinha. E a descrição ficou tão perfeita que, no final das contas, era possível visualizar um alambique que lá havia. Os cães chegaram e por pouco não pegaram o alambique. E o fazendeiro veio e deu um aviso ao meu pai, que se o dele não parasse de escrever sobre alambiques clandestinos, ele teria que sair do condado. Foi o último artigo sobre produção clandestina de bebidas que escrevi. Dessa experiência em jornais, senhoras e senhores, surgiu a habilidade que me garantiu uma oportunidade com o grande iloso filantropo industrial Andrew Carnegie. Meu irmão e eu havíamos nos matriculado no curso de Direito da Universidade de Georgetown com o intuito de nos tornarmos advogados. Não tínhamos nenhum dinheiro, mas eu tinha talento para escrever. E prometi que escreveria histórias sobre homens de sucesso e as venderia a uma revista, para pagar a nossa formação. E a minha primeira tarefa foi, felizmente, com Andrew Carnegie, em Pittsburgh. Ele me concedeu 3 horas. E quando o tempo acabou, ele disse: "Então essa entrevista é só o começo. Venha até minha casa e, após o jantar, retomaremos a conversa." Ele me manteve ali por 3 dias e 3 noites. E acreditem, que mais do que lisonjeado e mal consegui entender o porquê de tudo aquilo. A filosofia econômica das pessoas comuns. Ele não parava de me falar sobre a necessidade de uma nova lozoa. Ele disse: "Tivemos tantos filósofos desde a época de Sócrates e Platão até os dias de William James e Emerson, mas a maioria deles trata das leis morais da vida. O que precisamos é de uma lozoa econômica para o homem das ruas, que lhe permita usar o conhecimento adquirido por homens como eu ao longo da experiência de uma vida inteira." Bem, tudo parecia muito bacana para mim, exceto por um detalhe:
Eu não sabia exatamente o que a palavra Losua significava. Porém, ao terceiro dia, ele disse: agora veja bem. Falei com você por 3 dias sobre a necessidade de uma nova Losua. Vou lhe fazer uma pergunta a respeito. Se eu incumbisse de se tornar o autor dessa Losua, lhe desse cartas de apresentação a serem entregues a homens de cujas experiências você precisará, você está disposto a dedicar 20 anos de pesquisas, porque esse é o tempo que levará a traço, se sustentando durante todo esse tempo, sem nenhum subsídio de minha parte. Sim ou não? Senhoras e senhores, houve muitas vezes em minha vida em que enfrentei problemas e decisões difíceis, mas acho que nenhuma foi mais desconcertante do que aquela, porque, quando o Sr. Carnegie me fez aquela proposta, coloquei minhas mãos no bolso e contei o pouco dinheiro que tinha ali. Apenas o suficiente para voltar para Washington. E se eu tivesse tido que ficar em um hotel, e não na casa do Sr. Carnegie, não teria nem isso. Eu não conhecia nem o significado da palavra Losua, e ali estava o homem mais rico do mundo querendo que eu trabalhasse para ele por 20 anos, sem receber nada por isso. Que situação! Não. Comecei a falar ao Sr. Carnegie. Comecei a fazer exatamente aquilo que vocês, ou a maioria das pessoas, teriam feito nas mesmas circunstâncias. O que vocês acham que eu usei? O que vocês teriam feito se estivessem diante desse tipo de proposta? Trabalhar por 20 anos sem receber, para o homem mais rico do mundo. Pois é, era o que eu estava prestes a fazer. Mas algo dentro de mim não me deixava falar, até eu me dar conta de que, se o Sr. Carnegie havia me mantido ali por 3 dias, deveria haver um propósito. Ele deve ter visto algo em mim que nem eu mesmo sabia que existia. Além disso, esse homem, que tinha uma reputação de escolher bem seus homens, certamente não me escolheria para fazer um trabalho se não soubesse que eu tinha capacidade para tanto. E pouco importava o que ele tinha visto em mim. O fato é que havia uma pessoa invisível e silenciosa de pé atrás de mim, me olhando por sobre os ombros, e que sussurrou: vai lá. Diga sim para ele. Eu disse: Senhor Carnegie, não apenas aceitarei a tarefa, como o senhor pode ter certeza de que irei concluí-la. Ele disse: gostei da forma como você terminou sua frase, e acredito mesmo que irá concluí-la. O trabalho é seu. A única contribuição que o senhor Carnegie me deu, além de me apresentar a quem eu precisava ser apresentado, foi pagar as minhas despesas no início de nosso relacionamento. O primeiro homem que ele me mandou ver foi Henry Ford. Ele disse: quero que você vá até Detroit e conheça Henry Ford. Observe com atenção, porque, mais cedo ou mais tarde, ele vai dominar a indústria automotiva e ficará atrás apenas da indústria do aço. Isso aconteceu em 1908, no outono tardio de 1908. Senhoras e senhores, fui até lá e passei 2 dias tentando encontrar Ford, e quando o encontrei, ele estava saindo dos fundos de uma oficina onde fazia experimentos, vestindo um macacão, um chapéu coco todo amassado, com as mãos cheias de graxa. Lembro que ele sujou as mangas da minha camisa quando nos cumprimentamos. Sentei-me por meia hora com o Sr. Ford, e praticamente toda sua conversa consistia em sim e não. Sobretudo nãos. E me perguntei como um homem como o Sr. Carnegie poderia ter cometido um erro daqueles, imaginando que o Sr. Ford seria um líder de qualquer coisa um dia. Bem, nem vou lhes contar o resto. Isso já basta. Bem, desde aquela época tive o privilégio de fazer parte da vida de diversos grandes homens, em diversos estágios de suas vidas, de saber de seus erros e suas virtudes, seus fracassos e seus erros. E, em 1928, exatamente 20 anos após o Sr. Carnegie me incumbir daquela tarefa, coloquei em palavras escritas distribuídas em 8 volumes a primeira interpretação da Losua, sob o título de A Lei do Triunfo. O livro foi publicado em Meriden, Connecticut, e distribuído em todo o mundo. Mais tarde escrevi Quem Pensa Enriquece, que não contempla toda a Losua, e também foi distribuído em todo o mundo. Com a ajuda e cooperação do saudoso Mahatma Gandhi, todos os meus livros foram publicados na Índia,
com milhões de cópias vendidas. Eles foram publicados em português e distribuídos em todo o Brasil. Milhões de cópias foram vendidas em uma edição especial lançada no Império Britânico. Em suma, eu diria que nunca houve outro autor, em qualquer época da história do mundo, em qualquer área do conhecimento, que tenha tido toda a assistência prática quanto eu tive para reinar e aperfeiçoar a ciência do sucesso e fazê-la chegar até as pessoas. Para mim, senhoras e senhores, a parte mais profunda dessa experiência é que, como um jovem pouco escolarizado e sem dinheiro, nunca tive nenhum suporte ou organização que me apoiasse até o ano passado, quando o Sr. W. Clement Stone assumiu essa tarefa. E apesar disso, por mérito próprio, a Lozua se espalhou por todo o mundo e beneficiou milhões de pessoas. E eu só gostaria de lhes agradecer. Muito obrigado. E quero lhes dizer algo para que vocês não tenham a impressão de que estou aqui elogiando minha própria inteligência. Gostaria apenas de lhes dizer que nada disso seria possível se não fosse pelos poderes invisíveis que me guiaram e me direcionaram. Vocês sabem disso. Assim como eu sei. Você é um maluco. Depois da entrevista com o Sr. Carnegie, voltei para Washington e contei ao meu irmão o que havia acontecido. Ele ficou sentado em silêncio e não disse uma só palavra até eu terminar toda a história. Então, ele se levantou, veio até mim, colocou as mãos no meu ombro, se aproximou e disse: Napoleão, desde que éramos dois garotinhos descalços correndo pelo Rio Guest no condado de Wise, sempre desconfiei de que havia algo de errado com você. Mas de agora em diante, não vou mais desconfiar de nada, porque tenho certeza de que você é um maluco. Essas foram as palavras exatas do meu irmão. E quero lhes contar, senhoras e senhores, que, como eu já tinha me afastado do Sr. Carnegie e a inocência da sua personalidade incrível já tinha passado, eu estava de volta à dura realidade da vida. E, quando meu irmão se manifestou, parecia haver muita lógica em suas palavras. Desde aquele momento, sofri rejeição após rejeição. Não havia um único familiar que não concordasse com a opinião do meu irmão sobre o que eu havia feito. Havia uma única pessoa entre meus amigos e familiares que ficou ao meu lado e disse: você pode fazer, e você vai fazer, que foi a minha madrasta. E quando lhes digo, agora vocês sabem por que ela era a mulher mais incrível que eu já conheci. Mas tive duas mulheres realmente incríveis na minha vida. Duas. Uma delas foi a minha madrasta, e a outra é a minha esposa, meu alter ego, aquela que é minha maior crítica e ainda assim minha melhor amiga. E àquelas duas mulheres eu devo tudo que jaz e para beneficiar outras pessoas e tudo que ainda virei a fazer no futuro. Agora, senhoras e senhores, vou lhes dar alguns exemplos da aplicação dessa Lozua, e lhes direi o que gostaria que vocês vissem. Peguem essa pasta que vocês têm aí e abram-na. Nela vocês irão encontrar 6 dos 17 princípios do sucesso delineados. E ao passo que vou dando a vocês esses exemplos, quero que observem quantos desses 6 princípios foram usados nos casos que agora contarei. Vocês notarão que o primeiro princípio do sucesso é a definição de propósitos. Esse é o número 1. Ninguém nunca conquistou nada de valor neste mundo sem ter um propósito definido. E aqui estou falando de um propósito geral maior. Vocês podem ter, é claro, pequenos propósitos, mas, se desejam ter sucesso na vida, precisam mirar em algo que no futuro, algo que ainda não conquistaram e que represente o que significa, para vocês, uma vida bem-sucedida. E o número 2 é o princípio de andar uma milha a mais. Isso significa fazer mais do que a sua obrigação, sempre ir com uma atitude mental agradável e gentil. Sabe, como todos estão fazendo hoje em dia. É sério. Senhoras e senhores, vocês sabiam que o maior pecado da era em que vivemos é que a maioria das pessoas nem chega à segunda milha? Valha-me Deus, elas na verdade nem terminam a primeira. E se possível, elas preferem receber ajuda do governo e não fazer nada. Não digam que falei isso, porque podem achar que estou envolvido na política, o que não é verdade. Mas essa é a verdade. Querem o salário, mas não querem trabalhar. Esse é um dos frutos da nossa economia hoje. Sem sombra de dúvidas. Este país foi construído por pioneiros, por homens que se arriscaram, que tiveram iniciativa, coragem,
e que não tiveram medo. E esse é o tipo de homem e de mulher que estou tentando construir com esta lozoa. O tipo de pessoa que criou essa nação maravilhosa em que vivemos. O terceiro princípio é o do Mastermind, que significa uma aliança de duas ou mais mentes trabalhando em perfeita harmonia para atingir um objetivo definido. Vejam, as palavras principais aqui são perfeita harmonia. Existem diversas alianças que trabalham visando um objetivo definido, mas, se não houver o elemento da harmonia perfeita, a aliança não passa de uma cooperação ou coordenação de esforços. E o quarto princípio é o da fé aplicada. Acho que não preciso comentar muito sobre o significado dele, porque vocês certamente já sabem. Mas estamos falando de fé aplicada, e não de fé teórica. O quinto princípio é o da autodisciplina. E o sexto é a força cósmica do hábito. A lei da força cósmica do hábito é o que controla as leis naturais do universo. É a modeladora e criadora de todos os hábitos. E uma das coisas mais estranhas sobre o homem é que ele é a única criatura na Terra a qual foi concedido o poder de quebrar a força cósmica do hábito e criar os hábitos que quiser, a seu próprio critério. Todas as outras criaturas, menos inteligentes que o homem, vêm a esse mundo limitadas por um padrão que jamais conseguirão romper. Um padrão chamado instinto. O homem faz seus próprios padrões. Ele pode decretar seu próprio destino. Pode modelar seu próprio futuro. Pode trabalhar por conta própria. E quando vocês lerem o livro Como Aumentar Seu Próprio Salário, digo-lhes que esse título não é um exagero, mas um eufemismo, porque é de fato verdade que, se a fórmula do livro for seguida, um homem conseguirá aumentar o próprio salário. Ou uma mulher conseguirá aumentar o próprio salário, ou se consolidar em uma posição em que deseja estar na vida. Acho que, se já houve neste país um momento em que as pessoas precisam reconhecer o poder de suas mentes, em que precisam superar suas frustrações e medos, esse momento é agora. Há muito medo espalhado por aí. Muitas pessoas falando sobre depressão. Estamos tentando não nos deixar abater pela depressão ou não nos deixar envolver em outra guerra mundial. Vamos, cada um individualmente, colocar na mente um propósito definido que seja tão grandioso e tão significativo que não teremos tempo para pensar sobre as coisas que não queremos. Sabiam que uma das coisas estranhas sobre a existência humana é o fato de que a grande maioria das pessoas nasce, cresce, luta, enfrenta a miséria e o fracasso e nunca consegue a vida que deseja, sem reconhecer que seria mais fácil mudar e buscar a vida que deseja, sem reconhecer que a mente atrai aquilo em que se concentra. Se você pensar em pobreza, em fracasso e em derrota, é exatamente isso que irá obter. Você pode pensar em sucesso, abundância e realização, e será isso que terá. Imunidade mental e espiritual. Quero dizer a vocês que o período mais difícil de minha vida foi durante os 20 anos entre 1908 e 1928, quando tive que criar imunidade mental e espiritual contra as pessoas que diziam você não é capaz, não é possível. Você não viverá o suficiente. Eu gastava pelo menos metade da minha energia indo contra as pessoas que achavam que aquilo não era possível. Na verdade, alguns anos atrás, um grupo de alunos meus se juntou para comprar para mim um dicionário, um daqueles lindos e enormes. E a primeira coisa que eles o desempacotaram no tablado e me deram com uma apresentação formal. Foi pegar meu canivete, ir até eles e dizer: senhoras e senhores, agradeço muito pela consideração, mas não posso aceitar este livro com uma palavra que está dentro dele, porque ela é ofensiva para mim. Então fui até a palavra impossível e a destaquei do dicionário. Eu disse: agora, sim, posso aceitar o livro, mas não quero nenhum livro que contenha a palavra impossível, porque já vi o impossível acontecer tantas vezes que sei que isso não existe. Quantos de vocês já ouviram falar do programa de E.R. Nightingale? Quantos? Uau! Vejo que o E.R. tem alguns amigos aqui também. Tive um encontro dos mais agradáveis com E.R. Nightingale há cerca de um ano, em Chicago. Ele se sentou e me contou um caso dramático que tinha acontecido quando teve acesso à minha lozoa. E.R. estava trabalhando sozinho, por um salário medíocre. Não saía do lugar e estava muito desanimado, quando uma pessoa lhe deu uma cópia dos meus livros. E ele foi se deitar e começou a ler antes de dormir. E,
De repente, o livro lhe deu uma ideia que o fez gritar para que sua mulher fosse até ele depressa. Ele havia encontrado. E ela correu. Pensou que havia acontecido alguma coisa aí. É claro, foi logo dizendo: encontrou o quê? E ele respondeu: encontrei o que estive procurando por muito tempo. Descobri o que está atrapalhando o meu caminho rumo ao sucesso. E relatou: no dia seguinte, decidi que iria colocar à prova Napoleão e sua Lozoa. Decidi que eu iria dobrar o meu salário e que isso aconteceria naquela semana. Bem, acredite se quiser, foi a coisa mais fácil que já azei na vida. Tudo o que precisei fazer foi pedir. E estava feito. Earl conta: aquilo quase me assustou. Esperei um momento e pensei em tentar novamente, só para ver se não era uma coincidência. E funcionou de novo. Bem, agora Earl não precisa mais se preocupar em aumentar o próprio salário. Ele está bem de vida. Chegou ao topo. Tem um emprego importante e se encontrou. Ele encontrou Earl Nightingale, que hoje sabe ao certo o que quer em sua vida e o que quer fora dela. Senhoras e senhores, isso é tudo de que precisamos. Sabem, não precisamos de mais conhecimento, nem de mais educação e muito menos de mais fatos. O que precisamos é saber aproveitar melhor as coisas que já temos. Cada um de vocês tem, entre suas forças potenciais, tudo de que precisa para fazer um trabalho incrível na área que escolherem. Se vocês se dedicarem e fizerem bom uso dessas forças. Sabiam, senhoras e senhores, que, quando nascemos, quando chegamos a este plano, trazemos conosco 2 envelopes lacrados. Em um desses envelopes, há uma longa lista de recompensas e riquezas que receberão por assumir o controle de sua mente e saber usá-la. E no outro envelope lacrado, está uma lista igualmente longa de punições que vocês deverão pagar se não aproveitarem e usarem suas próprias mentes. O Criador não planejaria que os homens tivessem o dom maravilhoso e profundo do pensamento se não fosse para usá-lo. E como alguns filósofos disseram, gostaria que tivesse sido eu a dizer estas palavras, mas não fui. Tudo o que você tem, ou você usa ou você perde. E isso se aplica à inteligência e ao pensamento, como a todo o resto. Ou você usa, ou você perde. 40 anos atrás, vim para Chicago pela primeira vez. Vivi aqui por 10 anos. Tornei-me gerente de publicidade da Universidade de Extensão La Salle, o primeiro gerente de publicidade que eles tiveram. E não fiquei lá por muito tempo, apenas por cerca de 3 meses. Até descobrir que a La Salle devia para todo mundo e não tinha dinheiro algum. E, quando recebi o cheque do meu salário, não tinha certeza se seria reconhecido no banco. Então, criei o hábito de correr até o banco antes de todo mundo para garantir que o meu seria compensado. Bem, aquilo me cansou. Então lembrei-me do que o Sr. Carnegie sempre me falava. Ele dizia: quando você tem um problema, divida-o em diversas partes e resolva uma parte de cada vez. Assim, fiz um levantamento da instituição e descobri que estava errado. Eles tinham um homem encarregado do departamento de cobranças, parecido com o famoso capataz Simon Legree, que ameaçava punir os alunos se não pagassem as mensalidades, fazendo com que todos ficassem muito bravos, e, assim, não pagavam. Fiz a empresa encaminhar o sujeito para outro emprego, em outra empresa. E aqui estou usando um eufemismo. Colocamos em seu lugar um vendedor que escrevia cartas gentis aos alunos. Fizemos 2 coisas que colocaram a La Salle no topo, onde ela ficou por 3 anos. Primeiramente, fizemos parcerias entre os alunos e a escola, e vendemos a eles cerca de 80% das ações preferenciais, de forma que eles se tornaram nossos sócios. Em segundo lugar, eles se tornaram nossos agentes e começaram não só a pagar as mensalidades, mas também a trazer seus amigos e a matriculá-los em nossos cursos. E a La Salle teve o maior crescimento, devo dizer, pelos 5 anos seguintes, do que qualquer outra instituição educacional em qualquer tempo, em qualquer lugar. Se eu não tivesse sido treinado pelo Sr. Carnegie, não saberia como lidar com o problema e dividi-lo em partes. Tive outra oportunidade de demonstrar a aplicação prática dessa filosofia antes dos 21 anos de idade. Casei-me e fui visitar a pequena cidade de Lumberport, na Virgínia Ocidental, onde moravam meus sogros. Eles não me conheciam,
e minha esposa me levou até lá para me apresentar a eles. Antes de sairmos de Washington, comprei um belo par de luvas para mim, para causar uma boa impressão. Mas quando chegamos a Lumberport-o melhor, Ironwood, a 3 quilômetros de Lumberport, onde a rede elétrica interurbana acaba e onde se anda de coche puxado a cavalo. Estava chovendo muito e não havia nenhum coche, e tive que andar aqueles 3 quilômetros carregando 2 malas. Quando cheguei lá, meu belo par de luvas estava prejudicado, assim como minha disposição. Foi uma sorte muito grande, porque o que aconteceu me permitiu fazer algo que valeria muito mais que $1 milhão. O que aconteceu menos de 6 meses depois de começar a aplicar a Lozoya de Carnegie. Falei para meu cunhado: por que vocês não pedem à empresa de bondes que construa um trilho até aqui, para que vocês possam ir e voltar de Lumberport sem ter que andar pela lama? Eles disseram: bem, você viu o grande rio Monongahela por onde vocês passaram? Respondi que sim. E então ele falou: é por causa dele que não pedimos. Estamos há 10 anos tentando fazer um bonde chegar até aqui, mas não conseguimos. E eu disse: 10 anos? Bem, eu consigo fazer em 6 meses. E um deles me falou: ah, que ótimo. É bom termos alguém assim na família, não é? Quando a chuva parou, pedi para meus cunhados me levarem até o rio que estava causando problema. E eles me contaram que custaria $100.000 para construir uma ponte cruzando o rio e que isso era mais do que a companhia de bondes estava disposta a investir em todo o projeto. E eu estava lá, parado, buscando uma saída para aquela enrascada em que minha língua grande havia me metido. Aqui vai uma descrição do rio. As margens tinham cerca de 30 metros de altura, e a estrada do condado descia em zigue-zague em paralelo ao rio e passava por uma pequena ponte estreita, subia para um outro lado do rio e depois atravessava cerca de 14 linhas de trem que se cruzavam. Era o lugar onde a Bay Railroad havia se estabelecido e construído seus trens de transporte de carvão. E enquanto eu estava parado ali, e como geralmente acontece em casos de emergência, aquele homem que ficava me olhando por sobre os ombros, aquela mesma pessoa silenciosa que estivera ali tantas vezes quando tive que enfrentar problemas reais que sozinho não conseguia resolver, sussurrou no meu ouvido e disse: está vendo aquele fazendeiro ali esperando pelo trem de carvão passar para abrir a estrada? Um trem tinha vindo e bloqueado a estrada. E eu disse a mim mesmo: sim, estou vendo. E também estou vendo a solução. Vejo que há 3 partes interessadas nessa estrada. Nessa ponte, a Bay Railroad Company quer que a estrada do condado que fora de seus trilhos porque um dia desses vai acontecer um acidente que lhes custará muito mais do que o preço da ponte. Os comissários do condado querem a estrada fora dali pelo mesmo motivo. E a empresa de bondes quer, porque gostariam de ter uma receita extra vinda de Lumberport. Dentro de uma semana, eu tinha os nomes das 3 partes, da Bay Railroad Company, dos comissários do condado e da empresa de bondes. E ao final do período de 6 meses, tomei o primeiro bonde rumo a Lumberport que já havia chegado àquela cidade. Mais tarde, em 1934, tomei o último, quando retiraram os trilhos e começaram a operar com ônibus. Engenhosidade. Pois bem, o Sr. Carnegie me ensinou como fazer com que essa Lozoya faça de você uma pessoa engenhosa em um momento de emergência. E quero dizer a vocês que essa é uma das coisas mais brilhantes a respeito dela. Quando você estiver contra a parede, quando já tiver gastado toda a sua inteligência e experiência, quando tiver feito tudo o que podia, então essa Lozoya virá ao seu resgate e trará a resposta de que precisa. E já vi isso acontecer tantas vezes que nem tem mais graça. Nessa mesma cidade, logo após chegar aqui para atuar como gerente de publicidade da Universidade de Extensão de La Salle, conheci Jim C. Barnes, o único sócio que Thomas Edison teve na vida. E Barnes e eu fomos almoçar um jantar no Hotel Sheraton e lá ele me contou sobre como foi para West Orange, em Nova Jersey, em um trem de carga, porque não tinha dinheiro para pagar sua passagem, e como convenceu Edison a se tornar seu sócio, como passou 5 anos trabalhando em sucessivos empregos braçais, esperando uma oportunidade chegar, para então se tornar sócio do grande Edison.
Então ele disse algo que me pareceu um pouco como ostentação. Foi o seguinte: bem, agora estou bem de vida. Ganho mais de $12.000 por ano. Eu lhe disse: $12.000 por ano. Se eu fosse sócio do grande Edison, eu estaria ganhando pelo menos $50.000 por ano. E ele perguntou: como? Vocês já pensaram na importância da palavra como quando alguém faz uma armação que vocês não sabem exatamente como pode ser sustentada? Vocês já tentaram usar a palavra como? Bem, já vi pessoas se contorcendo ao ouvirem essa palavra disparada contra elas no momento certo. E eu me contorci um pouco quando Barnes disse como, mas aí que sério. Comecei a aplicar a filosofia de Carnegie. Comecei a fazer perguntas e, quando terminamos a refeição, eu já tinha o plano que resolveria a questão. Fiz Barnes criar uma imensa rede de trocas, composta de todos os seus vendedores, e todos os vendedores das fabricantes de máquinas de escrever, além dos vendedores de suprimentos para escritórios da cidade de Chicago e seus arredores. E por meio dessa rede, quando um dos homens de Barnes que estivesse vendendo ditafones encontrasse alguém que precisasse de suprimentos de escritório, ele ligaria para o escritório da rede, que iria transferi-lo para o vendedor apropriado. E o vendedor daquela área, quando ouvisse falar de alguém que estivesse precisando de um ditafone, iria ligar para o escritório, e o funcionário de Barnes iria atendê-lo. Em outras palavras, como Barnes teria cerca de 150 vendedores, eles teriam boas indicações e bons clientes potenciais sem ter que pagar nada por isso. Algo parecido aconteceu durante a Primeira Grande Guerra, quando o preço das peles subiu muito e um alemão amigo meu, astuto que era, começou a criar gatos. Bem, aí ele se deparou imediatamente com um problema. Descobriu que o preço da ração também estava alto. Mas como era aprendiz dessa lozoa, foi perspicaz o suficiente para resolver o problema. Então começou a criar ratos, bem ao lado de onde criava gatos. Ele alimentava os gatos com os ratos, tirava a pele dos gatos e alimentava os ratos com as carcaças dos gatos. E assim não tinha mais gastos com a ração. Bem, meus planos para Barnes eram parecidos. Ele não tinha despesas. No primeiro ano após aquilo acontecer, sua renda ultrapassou os $50.000, e no segundo, os $100.000. No terceiro foram mais de os $150.000, e depois disso eu nunca mais soube os números, e acho que nem os soube. Mas uma coisa eu sei sobre Ed Barnes. Ele esteve aqui no último verão e veio me visitar. Foi uma visita muito bacana. Ele vive em Bradenton, Flórida. Hoje está aposentado, é multimilionário, e deve cada centavo de sua fortuna a essa lozoa. Já foi dito que já criei mais homens de sucesso do que qualquer outra pessoa de nosso tempo. Não sei se isso é verdade, porque não é possível obter os dados exatos. Mas, senhoras e senhores, quando faço o levantamento das pessoas que conheço que começaram do zero e se tornaram milionárias, e algumas delas não com tanto dinheiro, mas que se tornaram profundamente bem-sucedidas, reconheço que criei uma lozoa aqui, por meio do belo trabalho do Sr. Carnegie, que foi um benfeitor para o mundo, não apenas para os de nossa época, mas também para aqueles que ainda irão nascer. Quando o Sr. Carnegie me convenceu a organizar essa lozoa, ele disse: vou doar meu dinheiro antes de morrer, assim que eu encontrar meios de doá-lo sem causar danos. E, como vocês bem sabem, foi exatamente isso que ele fez. Ele doou para ANS educacionais, para bibliotecas, fundações de promoção da paz e de todas as formas que ele poderia imaginar. Mas ele disse: seguramente lhe conarei a maior parte da minha riqueza para que você a leve às pessoas na forma do conhecimento que me levou a conquistar o meu dinheiro. E disse ainda: se você exer jus a essa conância e aperfeiçoar seu trabalho, o que acredito sinceramente que fará, chegará a um ponto em que será muito mais rico do que eu e terá criado mais homens bem-sucedidos do que jamais criei. E, senhoras e senhores, quando o Sr. Carnegie fez essa declaração, foi um pouco demais para eu engolir. Pensei, bem,
O Sr. Carnegie nunca me elogiou antes. Ele nunca disse nada que não acabasse se mostrando correto. Mas essa é uma daquelas coisas que nunca poderiam acontecer. Já há milhares de vezes mais homens de sucesso do que o Sr. Carnegie fez. Milhares de vezes. E sigo fazendo outros mais até hoje. Fatos e verdades profundas. Sabem, senhoras e senhores, durante esses 20 anos de pesquisa que realizei para construir essa lozoa, deparei-me com alguns fatos e verdades muito profundos. E um deles é o seguinte, que, quando uma crise abala o mundo, sempre aparece um desconhecido com uma fórmula para dissipar a crise, como Abraham Lincoln, por exemplo, em um tempo de necessidade, quando este país estava prestes a ser despedaçado por conta de conflitos internos. Ou como George Washington, ainda antes de Lincoln, ou como Franklin D. Roosevelt, em um momento em que as pessoas estavam tomadas de medo e ficavam esperando por horas em filas imensas para retirar suas economias do banco. E às vezes me pergunto se essa mão do destino, que tem um longo braço por trás, não chega a lugares como aquele onde nasci e tira pessoas daquelas bandas pobres e humildes e lhes dá bons empregos para seguir na vida, como uma fonte de inspiração e lição para outras pessoas, com o intuito de mostrar o que pode ser feito quando reconhecemos o poder do pensamento dado por Deus e o utilizamos de forma adequada. Vivemos em uma grande nação e em um grande país. Não importa o que vocês digam sobre o governo em Washington, esse ou qualquer outro governo. Não importa o que vocês digam sobre os gastos do governo. Não importa o que vocês digam sobre as políticas deste país nos círculos privados ou públicos, este ainda é o melhor país que Deus já criou e o melhor que há no mundo hoje. Sabem, quando saí de Chicago, em 1922, após ter editado e publicado a Napoleon Hill's Golden Rule Magazine, todas as minhas adversidades, divergências e decepções foram sentidas aqui nesta cidade. E eu disse, não quero nunca mais ver esta cidade. E, vocês bem sabem, há uma coisa estranha sobre fazer essas armações dramáticas e denitivas. É melhor ter cuidado, porque elas acabam voltando e fazendo você morder a língua. De todos os lugares do mundo, eu nunca escolheria Chicago para ser a sede da minha empresa. E agora estou feliz de estar aqui, porque a oportunidade da minha vida encontrei apenas em Chicago. Fala-se que Deus atua de maneira maravilhosa na realização de seus milagres, e nunca deixo de pensar nisso, porque vejo acontecendo todos os dias da minha vida. Se eu pudesse ter percorrido o mundo para escolher o homem certo, o homem mais indicado para me ajudar a fazer o trabalho que o Sr. Stone está fazendo hoje, eu não poderia ter feito escolha melhor do que Z. E não saí procurando pelo Sr. Stone. Foi ele quem veio até mim, o que comprova a armação que ele mesmo fez há pouco, que, quando você realmente está pronto, quando está preparado para qualquer coisa, ela de fato virá, por caminhos direitos ou tortuosos. Se você estiver pronto para fazer uma associação comigo, uma associação entre aluno e professor, se você estiver realmente pronto, descobrirá que esta noite poderá marcar o ponto de virada mais importante de toda a sua vida. Quando eu estava dando aulas para um grande grupo em Los Angeles há alguns anos, um homem veio até mim no tablado para me cumprimentar após o M da palestra. Ele disse, Dr. Yu, já li todos os livros que o senhor escreveu. Acho que sei a maioria deles de cor. Sublinhei-os. Eles estão com os cantos dobrados de tanto que os usei. E quero lhe fazer uma pergunta, que espero que o senhor não leve para o lado pessoal. Se eu me matricular nas suas aulas, aprenderei algo a mais do que já aprendi nos seus livros. E digo para vocês, aquilo me deixou desorientado por um momento. E então, como acontece com frequência comigo e com meus alunos nesses momentos de emergência, quando estamos entre a cruz e a espada, se você assimilou verdadeiramente essa lozola de forma que não só você a tome, mas também ela tome você, você saberá as respostas. E em uma questão de segundos, a resposta veio, e eu lhe disse, bem, vou lhe dizer, Senhor, aquilo que você aprenderá nas aulas, não conseguirá tirar de nenhum de meus livros. Você terá uma amostra de Napoleão Hill,
de seu entusiasmo e de sua fé. E devo lhe dizer que eles são contagiosos. E ele disse: é exatamente o que quero. Eu virei às aulas. E digo a vocês, senhoras e senhores, para encerrar minhas observações, que, se vierem à minha aula, tenho certeza de que entenderão a minha resposta para aquele homem. Porque, se vocês se sintonizarem de verdade com a linha principal da minha fonte de fé e de entusiasmo, e forem doutrinados com essa lozoa, não importa o que estiverem fazendo de suas vidas, o que quiserem fazer, vocês sempre encontrarão as portas abertas. Muito obrigado a todos. Dom M. Green, em seus escritos e palestras, Napoleão Hill deu muita ênfase ao princípio de andar uma milha a mais. E eu dizia que esse era o único princípio que faria uma pessoa crescer mais rápido do que qualquer outra coisa que pudesse ser feita. Na natureza, a lei dos retornos crescentes significa que o valor do serviço que entregamos com a atitude mental correta não apenas volta para nós, como também se multiplica muitas e muitas vezes. Menos Dom M. Green.